Fala, rapaziada que acompanha o Corinthians Análise, estamos de volta com mais um podcast aqui, novamente, depois do ânimo do clássico, voltamos com tristeza e com alguns com raiva aqui. O Corinthians perdeu por 1-0 para o Guarani, saiu atrás aí na pré-Libertadores e agora vai ter que ganhar na Arena, o que preocupa muito pelo histórico recente, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o jogo de volta. Vamos começar aqui apresentando os convidados do dia. Vitor Chicaroli está de volta, fala Vitão. Fala, rapaziada. Bom, diferente das outras vezes aí, não é um assunto muito agradável de falar, mas é isso, faz parte. Agora é reverter na arena aí. Esse resultado péssimo que o Corinthians conseguiu ter a proeza de conquistar lá no Paraguai. Fechando nossa trinca aqui, que espera ter melhor desempenho do que Janderson, Everaldo e Luan, está Matheus Marques. Fala, meu querido. Prazer estar falando de novo com vocês, agora de um jeito ruim, né? E um pouco mal por ter falado que o Sid Clay era uma boa opção para lateral esquerda. Né? Às vezes a gente erra. Esse você errou, mas a sua análise do time do Guarani, pô, rapaz, você antecipou o que ia ser o jogo. O início do jogo bem parecido, né? Já aproveitando que você já tá falando, já pode começar analisando aí que foi a partida, citando seus destaques positivos, negativos e pontos que acha que são interessantes. Foi um jogo que no início a gente já esperava o Guarani pressionar um pouco mais, apesar de não vir com um dos grandes destaques que é o Maná, ele entrou no meio do jogo, mas foi um time que os dois pontas atacaram muito, pressionaram muito, o Sid Clay no início do jogo muito mal, dando muito espaço, não pressionando o portador da bola, tanto é que o lance antes do gol, que a bola pega na trave, né, totalmente acompanhando a bola, não apertando o jogador da bola, e a gente quase toma um gol, a falta no Bozelli. Não tem como, duas bolas que ele recebe de pivô, que a gente toma contra-ataque por conta de não marcações de falta, né, a gente leva um gol de bola parada como a gente já está acostumado, né, foi até normal para todo mundo, ninguém imaginaria que estava impedido, porque nunca tá, né, mas dessa vez foi um gol bem marcado. E aí o jogo muda, né? O Guarani desiste do jogo completamente. Poderia ter aumentado o placar. Você via contra-ataque, teve uma bola que o Fagner perdeu, que o cara tava no mano a mano para ir pro gol. No final do jogo teve um lance de 2 contra 1 também que eles não aproveitaram. Então, feliz até um pouco pelo placar não ter sido maior, assim, porque a gente deu bastante espaço para eles no contra-ataque. Até a entrada do Bobadilha salvou a gente, porque o Bobadilha tem nome, mas não jogou nada no jogo, entrou muito mal, não ganhava uma, e deu sorte aí para no final do jogo a gente tentar algumas chances. Mas falando um pouquinho do Corinthians, assim, eu senti um pouco, o time entrou muito desligado, assim, o primeiro tempo foi até melhor que o segundo, mas um time muito desligado, o time não ganhava nenhuma segunda bola, então o Guarani nem começava jogando, né, pelo chão, era um time que começava por bola direta para frente, e toda a segunda bola eles ganhavam para começar a jogada. Então era um time que entrou muito desligado, não ganhava dividida, os 3 pontas quando recebiam de costas o passe entre linhas, perdiam todas, o Janderson não conseguiu uma, domínios longos, tentar se jogar numa falta ou perder a bola mesmo. Então até o Everaldo conseguiu fazer isso um pouco melhor, mas a gente viu bastante dificuldade pela direita com o Janderson e pela esquerda com o Sid Clay. O time não jogava pelos lados. O Cantilho conseguiu achar 2 bolas, uma pro Fagner, que se der certo o cruzamento pro Bozelli, provavelmente acharia um gol, e a segunda bola que ele deu no meio ali se não me engano foi pro Everaldo, que ele estou em cima do goleiro. Então foi um jogo muito difícil, eu acho que o campo atrapalhou um pouco. No último podcast eu tinha falado que por ser o melhor estádio do Paraguai a bola poderia rolar mais, mas eu percebi um campo um pouco preso, os passes eles não saíam com muita velocidade. Eu acho que o time teve um pouco de dificuldade nisso também, mas eu vejo muito mais problemas de postura do que muitos problemas táticos, até porque foi mantido o esquema, foi usado um time muito parecido com o que jogou os outros jogos, e no segundo tempo a gente percebeu claramente o desespero do time, todo mundo ia para a bola, o Camacho estava 300 milhões de dribles no meio do campo, o Madison também não entrou bem, não acertava um drible, a gente não tinha jogado individual pelos lados, os laterais não avançavam. Piton até tentou ajudar, mas o Vital na associação ali para a esquerda também entrou muito mal. Então a gente percebeu que a gente tem um banco fragilizado e uma equipe que ainda precisa de maturação técnica, assim.
Então eu vejo ainda mais um problema técnico do que um problema tático nesse jogo. E você, Vitão, agora dá uma alongada aí, o que você tem de ideia que faltou aí, Matheus, citar pra gente continuar a discussão. Boa. Eu concordo com tudo que o Matheus falou aí, né? Acho que o time foi muito abaixo, deixou a desejar em vários aspectos. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que o resultado preocupa mais do que o desempenho. Apesar da derrota, de um puta resultado de merda, o Corinthians, foi ofensivo, dominou o jogo praticamente, né? O Guarani teve umas descidas em contra-ataque lá que teve chance, assim, de marcar, mas o Corinthians também teve e não soube concluir. Eu acho que não vejo como muito problema tático, mas sim umas falhas técnicas. Foi um jogo de muito, erraram muito, muito mesmo, e passe curto, sabe? Passe que você não espera que os caras vão errar, eles treinam para isso, treinam muito esse fundamento durante os treinos no CT Joaquim Grava, e chega no jogo não conseguiram fazer nada disso. Como eu falei, os 2 pontos para mim ontem foram extremamente abaixo. Tem um pessoal falando que o Everaldo foi razoavelmente bem, eu já não concordo, para mim foi bem abaixo, errou muito. Era aquela situação que você via que os caras iam pegar a bola e não iam fazer nada, não iam conseguir produzir. Então, acho que isso é um problema. Problema, assim, uma coisa que o Thiago Nunes vai ter que achar alguma alternativa para o jogo de volta. Não acredito que com esse time dê para furar essa retranca que o Guarani vai armar aqui em Itaquera. Mas acho que é inevitável, né? Não falar do primeiro erro do Thiago Nunes, se é que pode se considerar assim. No último jogo ele bancou o Sid Clay como titular e, cara, como eu falei num podcast na semana passada, é injusto, mas era compreensível pela experiência. Mas não dá, cara, não dá. Com o Sid Clay em campo, o Corinthians só teve o Fagner ali pra atacar e o lado esquerdo totalmente nulo, sabe? Uma situação bem complicada, tanto que o Piton entrou e, deu uma alternativa ali, deu opção de passe. Logo na primeira bola ele já pegou, tabelou com o Everaldo ali, se apresentou. Então não tem como tirar o Piton hoje do time para colocar o Sid Clay, cara. Eu acredito que essa entrada do Lucas Piton mostra que ele deve ser o titular, acho que contra a Inter de Limeira no domingo e na quarta-feira também, já que o Corinthians precisa atacar. E o Sid Clay, infelizmente, por enquanto, por questões físicas, ainda não consegue ir para ataque, voltar. E como o Matheus falou, cara, é uns lances que ele olha só a bola, não olha o jogador. Esse lance da trave aí me incomodou muito, cara. Ele só parou ali, o cara fintou pra direita, fintou pra esquerda, tirou o Sid Clay com uma facilidade absurda. Enfim, foi algo que me incomodou muito e acho que o Thiago Nunes tem que mudar isso. Outro ponto é o Luan, né, cara? Não tem como deixar de lado, apesar de entender essa regularidade que sempre foi dele, desde os tempos do Grêmio aí. Só que, cara, errando muito passe também, muito passe curto. Tentou dar uns lançamentos um pouco, com uma profundidade maior e errou também. Aí depois foi só toquinho de lado, segurando bastante a bola. Sem contar as faltas, né? Teve 2 faltas ali, uma na meia-lua, outra mais ou menos próxima da área e, as 2 na barreira. Foi frustrante, um resultado bem frustrante, mas como eu falei, acho que o resultado preocupa mais que o desempenho. Algumas questões técnicas podem melhorar, como acredito que deve ser mantido o Lucas Piton no time, e ao meu ver, os 2 pontas aí alguma mudança tem que ter. O Pedrinho volta, né, segunda-feira, já até falou que fica para concentração, mas o Thiago Nunes já vetou, já falou que não vai contar com o Pedrinho, pelo menos no início do jogo. O que eu acho que eu olharia de outro jeito. O Pedrinho é um cara diferenciado e o Corinthians precisa furar uma retranca que vai vir forte, então o Pedrinho é uma boa opção. E uma coisa também que eu particularmente achei meio estranho no jogo de ontem, entendo que o Wagnerov tinha tomado o cartão amarelo no banco, que de repente poderia complicar a situação, uma expulsão, enfim. Só que, cara, o Madison entrou com 32 minutos do segundo tempo. Ele tinha 15 minutos ali pra jogar. O Wagnerov não poderia ter entrado no lugar do Madison. O cara mais experiente, mais encorpado, sabe?
E o Wagner Love, querendo ou não, apesar de todas as críticas, ano passado ele não foi mal, ele guardou, mostrou que dá o sangue mesmo. E acho que falta o Wagner Love aí, cara. Não tô entendendo o porquê ele não tá sendo pouco aproveitado, mas ontem, ao meu ver, era o jogo dele e não descartaria ele também na volta aí, cara. O Corinthians precisa de... Ficou caro, ficou, como o Carille disse ano passado, né? Ficou claro uma falta de casca aí no time. Então isso me incomodou muito. Mas é isso, cara, nem tudo tá perdido. Acho que o Corinthians tem condições de reverter, se jogar como jogou contra o Santos, contra o Botafogo, dá pra passar o carro aqui no Guarani. O problema é depender do Si, né? Então fica aí essa lição pro Thiago Nunes e vamos ver. E você, Drill? Então, ontem também pensei, eu sou um dos caras que quando o Carille botava o Love de ponta, eu ficava com dor de cabeça até. Eu odiava essa ideia, o Love, pelo lado. Mas acho que ontem o que faltou não foi nem, vou colocar o Love por qualidade técnica, ou por experiência, talvez. Por experiência, muito por experiência também, mas acho que pela capacidade física dele, né? Eu vi que o Janderson, tanto o Janderson quanto o Everaldo, eu concordo contigo, não gostei também da atuação do Everaldo. Embora eu acho que ele ainda assim foi muito melhor que o Janderson. O Janderson de fato não ganhou uma jogada sequer. Mas eu vi que os dois perderam muito no físico, né? Parecia criança, né? Contra adultos jogando assim, meio que isso. Isso. O Janderson, ele fica limitado ali na direita, a gente elogiou bastante ele jogando ali, que ele ainda rende mais que na esquerda, mas ele ficou limitado a jogar a bola no fundo e tentar ganhar na velocidade, mas o zagueiro só jogava o corpo e parava ele. Todos os lances foram iguais, assim, ele não conseguiu ganhar uma, e daí ele tenta se jogar. E do outro lado, o Everaldo, eu vi um pouco de falta de ritmo, assim. Quando ele ainda tava gingando pra pensar no drible, o cara desarmava ele, saía com a bola e nem viu o que aconteceu, assim. Então acho que faltou ritmo. E no caso do Everaldo eu perdoo um pouco, digamos, porque faltou a parceria, né? O Janderson ainda tem o Fagner ali. E o Everaldo tem que esperar o Cantilho vir um pouquinho, o Luan vir um pouquinho, porque o Sid Clay de fato não dá opção nenhuma. E a questão do Sid Clay acho que é o primeiro erro, você falou, não sei se dá pra falar assim, mas acho que dá pra falar claramente. Acho que até o Thiago Nunes assumiu o erro ontem, mesmo que indiretamente. Falou, tirei o Sid Clay e botar o Piton porque a gente precisava de profundidade e jogo pelo lado do campo. Então, cara, por que a gente precisou de profundidade só no segundo tempo, assim, e não começou? Ele sabe que o Sid Clay não dá profundidade. E se fosse uma coisa tipo, eu não tô pensando em nenhum exemplo agora, mas um lateral extremamente eficiente atrás na zaga. O Sid Clay não tem opção de ajudar na frente agora, mas a gente vai colocar ele porque atrás ele se garante. Mas nem isso acontece. O Piton tá na frente dele nos dois setores, eu acho bizarro, assim, ele manter o Sid Clay, ainda mais quando ele dá entrevista que o Pedrinho não vai chegar titular, porque não tem cadeira cativa, tem que convencer nos treinos e nos jogos. Você acompanha o treino lá, mas o Sid Clay tem que ser um fenômeno no treino, porque no jogo até agora ele não conseguiu convencer em nenhuma partida. A gente trabalha no meu timão também, e no quadro Notas da Torcida, lá que a galera dá as notas para os jogos, ele ficou na lanterna em todos os jogos que ele jogou, se eu não me engano. Não conseguiu fazer absolutamente nada. E se você quer dar ritmo pro cara, você dá no Paulistão, né? Acho que a pré-Libertadores são 2 jogos para você decidir o ano. Você não pode, vou dar ritmo pra um cara aqui contra um time que é veloz, um time que usa muitas pontas. Não faz muito sentido. Eu acho que foi um erro bem grotesco. Agora, voltando para a questão dos pontos, que eu falei que o Wagner Love seria interessante pela capacidade física, eu acho que ficou interessante pela capacidade física. Eu acho que ficou bem claro ontem, né, para quem não quer o Ione Gonzalez no time, que é muito melhor do que temos, né? Chega pra ser titular, né? Só pelo fato dele aguentar um jogo de corpo adversário numa Libertadores é mais útil. E ele tem uma qualidade técnica que eu não sei se é tão longe do Janderson, acho que até talvez melhor, não sei se é tão longe do Everaldo, enfim. Então acho que ficou claro que a gente precisa do ponta mesmo. Acho até que o Kaique no último podcast lá falou que talvez a gente não precisasse contratar um jogador para ponta. Acho que ontem ficou bem claro que precisa. Enfim, chegou o Ione. Agora a gente não sabe nem se ele vai conseguir jogar Libertadores, né? Porque vai ter que reverter essa partida aí. Com o Janderson e o Everaldo, eu acho que o máximo que vai acontecer é o Ramiro voltar assim, no lugar do Janderson pela direita. Ali acho que o Everaldo conseguiu conquistar mais a confiança do Thiago. Mas é um banho de água fria, né? Porque depois de domingo a gente tinha achado que tinha encontrado a dupla de pontas ali. Aí agora a gente volta para a estaca inicial de que não temos pontas. Então é um pouco complicado esse jogo dar essa impressão, porque de fato não faltou coletivo, faltou mesmo foi qualidade individual para o Corinthians conseguir fazer os gols.
Mas analisando um pouquinho da atuação dos outros jogadores que a gente não falou aí, o que vocês acharam do Cantilho ali? Se quiserem também falar um pouco do Camacho, acho que os dois Sim. mantiveram o nível ali no meio de um time perdido, eles conseguiram manter o nível. O que vocês acharam da atuação deles? Depois eu quero falar um pouquinho do Luan, que eu esqueci, mas agora vamos para outro assunto e boa volta. Boa. Cara, os dois realmente foram os destaques aí do Corinthians, né? Ainda mais... Acho que muito o Cantilho potencializa o Camacho. O Cantilho é um jogador que ontem, mesmo não tendo atuação brilhante, que teve contra o Santos, enfim, porra, acima da média demais. Vira o jogo muito bem, é impressionante mesmo isso, cara. Impressionante, é até estranho. Um jogador de 26 anos que chegou sem badalação, com valor bem ok, não ser sondado por nenhum clube antes e jogar essa bola toda, sabe? Alguma coisa parece que tá errada, assim, enfim. Mas me preocupa como ficou previsível já isso, um substituto pro Cantilho, né? Porque ontem o que o Corinthians teve, a luz que o Corinthians teve assim, saiu dos pés do Cantilho. Então quando a gente não tiver ele, cara, vai ser um problema assim. E é bom o Corinthians já começar a pensar nisso daí. O Camacho chegou com toda desconfiança e, cara, tá tomando conta ali, tá entendendo muito bem o que o Thiago Nunes quer. Acho que ele e o Cantilho aí são o segredo desse time do Corinthians, marcam muito bem. O Cantilho, inclusive, no finzinho do jogo lá, deu uma arrancada para evitar o gol, que seria o segundo gol, e, porra, poderia afundar mais ainda o Corinthians. Então, para mim, os destaques foram que a gente não falou também, mas, porra, o Bozelli não pode perder aquele gol que ele perdeu, né, cara? Um jogo de Libertadores, a bola sobrar ali pra ele, do jeito que o atacante gosta, o cara mandar na trave ali foi de doer, viu, cara? Não sei o que vocês acham. Cara, te falar que eu comemorei antes esse gol, hein? Eu Porra, tinha a hora que a bola certeza que o sobrou cara não ali... errava esse gol. É o gol que o centroavante não pode perder, cara. Não pode perder, chuta no alto, chuta em qualquer lugar que o goleiro não pega a bola. Não pode mandar na trave uma bola dessa. Mas, bom, enfim. O Cantilho é isso aí, o Camacho, a dupla de volantes realmente foi o destaque. E, cara, sem querer ser insistente ou ser contrário da imensa torcida do Corinthians, mas o Pedro Henrique tá muito seguro, cara. Tá bem, ontem também eu não achei que comprometeu. Acho até que foi um dos melhores ali do Corinthians. Foi melhor que o Gil até, ao meu ver. Então, depende muito dos dois volantes, de uma atuação brilhante dos caras, e isso preocupa, cara. Isso preocupa porque tem uma certa dependência ali de um esquema. Fala aí, Mateusão. Já pode estender o seu comentário aí. Eu ver se você aprova com essa do Pedro Henrique. Enfim, pra mim também tá melhor que o Gil, por enquanto. Eu concordo com tudo que o Vitor falou. Acho que os destaques ficam pelos dois volantes, pelo Pedro Henrique. Eu ainda acho que o Gil começou um pouco abaixo. Ele perdeu algumas bolas no corpo, deixou um pouco o centroavante fazer o pivô. Algo que taticamente era uma coisa que o Guarani queria muito, que é quando você recupera essa bola, lança na bola para frente no pivô, que aí o pivô segura, todo o time avança e a gente consegue fazer o contra-ataque. Então eu senti que ainda o Pedro Henrique foi mais seguro nessa contenção de corpo. Eu vejo os dois volantes com características muito parecidas e que jogam muito bem. Os dois foram muito bem no jogo. Acho que teve um pouco de problema tático ali. O Guarani marcou num 4-5-1 e você tinha praticamente a linha de 4 toda centralizada, já que os pontas não abriam muito. Então você tinha praticamente 7 jogadores no meio. E o Corinthians tentava todas as jogadas pelo meio. Estava às vezes 8, 9 jogadores numa região de campo muito próxima e as jogadas não fluíam. Então eu acho que faltou um pouquinho de uma percepção tática no jogo para abrir um pouquinho mais o jogo, avançar um pouquinho mais os laterais para dar profundidade, conseguir triangular mais pelos lados, porque pelo meio não estava entrando porque o Luan também não ajudava, né? Não recebia a bola de costas e era muito lento na reação, perdendo muita bola, voltando muito a bola, né? Então acho que até por isso o Bozelli não tinha ter perdido aquele gol, já que era uma das únicas chances dele no jogo. Eu acho que também o Fagner foi ok. Muita gente critica o Fagner ainda, porque ainda vê no Fagner um lateral que vai fazer tudo, né? Teve épocas do Carille que ele era o armador do time praticamente, então não é todo jogo que ele vai conseguir virar um meia ou um ponta, ele é um lateral. Então eu achei que ele ainda foi bem no jogo. Acho que dificultou um pouquinho o Janderson. O Janderson pegava algumas bolas e queria driblar no meio de dois, não tem físico para isso.
e não tinha nem velocidade de arranque, eram reações muito lentas, então isso dificultou um pouco a projeção do Fagner, tanto é que, como eu já comentei, teve uma bola do Cantillo, que ele vira no Fagner, que é um absurdo, se o Fagner acerta aquele cruzamento pro Bozelli, seria perfeito, assim. Então acho que o problema mesmo foi essa linha de 3, tanto a linha de 3 inicial, quanto os dois que entraram, né? Falar de Vital e falar de Madison, tá, o Madison é muito jovem, sim, mas o Vital começou muito mal o ano. Era uma das esperanças pré-elenco para mudar o jogo e entrou muito lento, muito descompromissado com o jogo, assim, ajudou bem pouco. Deu um chute ali que a bola foi parar no Parque São Jorge também. quase. E de chute longo teve um monte ali, né? Tirou muito chute, assim. Tinha chute que a bola saía muito lenta, assim, ia pro lado do campo, assim. Então, até no meio do jogo, não sei se vocês perceberam, mas o Thiago Nunes falou, chuta mais, o time não acertava nem o chute. Então, nem essa capacidade técnica do chute deu certo, assim, no último jogo. Mas eu acho que o mais importante pro próximo jogo, pra mim, é a volta do Ramiro. Se o Ramiro conseguir voltar, eu já vejo um outro time, porque o lado direito com o Ramiro fortalecia muito, o Fagner jogou muito quando o Ramiro estava ali, porque o Ramiro ele potencializa até o Luan para essas associações. Às vezes o Luan recebia a bola e não tinha ninguém para tocar, então às vezes essa necessidade de ter um jogador de lado que participe mais da construção do time, seja o que o Thiago vê, assim, porque colocou 2 pontas que são de idade, eles estavam jogando muito por dentro, assim, buscando muito contato físico, então até para esquema tático, vendo o time do Thiago Nunes que ele gosta, de mais controle de bola, que essa bola passa de um lado para o outro com muita velocidade, eu acho que a volta do Ramiro seria muito boa, assim, e mantendo o Everaldo pela esquerda, ou até se o Thiago Nunes já falou que o Pedrinho não volta, mas até o Pedrinho pelo lado direito poderia ajudar mais nessa composição de ter um time um pouco mais que crie mais, né, no último terço. A gente não viu, o Corinthians foi melhor no jogo, teve volume, teve tudo, mas a gente conta na mão as chances claras de gol, né, de construção. Então o Corinthians não ativou, o Bozelli não participou do jogo porque a bola não chegava, não furava a última linha do Guarani. O Guarani estava muito tranquilo no jogo. Então, ele chegou ali, foi meio desviado ainda, né? Foi um toque. Foram jogadas muito pontuais, assim, passe do Cantillo, uma jogada que a bola desviou até e veio pro Bozelli, né? Uma bola desviada, um passe do Camacho que desviou. Teve a do Marcos no finalzinho também do Camacho. Sim. Então foram criações muito poucas. Isso vale muito para os 3 jogadores antes do centroavante, né? Porque a gente tem 2 volantes, a gente não tem mais 2 volantes, são 2 volantes que infiltram, não são 2 volantes que chegam muito na área, então são volantes mais posicionais de trás, de controle de jogo. Então a responsabilidade são desses 3 homens de frente para fazer o time completar as jogadas, né? Então eu senti falta disso nesse jogo. Falar um pouco também da minha visão aqui, acho que já estamos ficando com um bom tempo de podcast. Sobre o Matheus Vital, como a gente comentou no último podcast lá, eu acho que já deu o que tinha que dar, assim. Tem talento, mas é pouquíssimo intenso, chega a irritar, assim, como o cara entra num jogo que a gente precisa empatar, numa velocidade completamente abaixo. Eu acho que perdemos a chance de vender, se chegou a proposta do Shakhtar também, né? Não sei se conseguimos essa mesma proposta, mas ainda mais no jogo de ontem, a dificuldade do Corinthians foi o meio do Guarani estava muito povoado, na entrada da área tinha pelo menos uns 6, 7 jogadores ali, tinha hora que a bola ficava andando num espaço curtíssimo e tinha um paredão na frente. E o Corinthians não conseguia furar esse meio e também não conseguia atacar pelos lados, pela ineficiência dos pontos, enfim. E daí entrou o Vital, que é um cara que ele entrou pela esquerda, mas ele centraliza muito o jogo, né? Então acho que ele entrou e só atrapalhou ainda mais. O Corinthians ficou ainda mais dependente de jogar no meio, que não conseguia jogar e não conseguiu jogar em lugar nenhum daí. Por isso que eu acho que lá do lado esquerdo eu acho que é no lugar pro Love daí. Acho que por lá ele seria muito mais incisivo do que o Vital, que é um jogo chato do Vital. Ele dribla pro meio, vai vindo pro meio, toca no volante e pronto, para. É só isso, assim. Então acho que foi uma entrada que mudou pouquíssimo no jogo por essa característica dele de centralizar bastante o jogo. E falando do Luan, eu entendo que foi muito mal, entendo as críticas. Mas acho que também tem um pouco do mérito do Guarani, que fechou bem aquele meio, empurrou ele muito para trás. Acho que ele tentou participar, principalmente no primeiro tempo ali. Ele tentou jogar, buscou muito jogo entre os volantes ali. E o problema foi, de fato, errar muitos passes e arriscar pouco o passe para frente. Ele lembrou muito o Sornosa ontem.
Sornosa era um meia que jogava quase de volante, e recebia e tocava pro lado, recebia e tocava pro Eu lado. lembrei de Sornosa também, cara. Ele faz o jogo andar, porque ele toca a bola, ele solta a bola, só que ele solta a bola pro lado, ele não olhou pra frente nenhuma vez, assim, não lembro de uma enfiada do Luan. E na reta final do jogo ali, daí eu acho que faltou perna também. Tem a questão física dele que ele ainda não tá 100%. Mas no final do jogo tava ridículo, né? Teve uma hora que ele tava do lado do Vital, do Piton, a tipo 1 metro do Piton. Ele Não, conseguiu esse tocar a passe bola foi devagar. ridículo. Esse passe foi ridículo. E o Piton teve que rachar passe com o zagueiro. Era foi uma ridículo. distância de 1 metro, cara. Então é isso que. Essa parte técnica dele. Acho que todo corintiano esperava um pouco esse sono, entre aspas. Todo mundo sabia que ele não era esse jogador intenso. Mas, por outro lado, todo mundo esperava que, pô, tecnicamente o cara vai sobrar. Então os passes fáceis ele não erra. Os passes difíceis ele acerta com mais frequência. Mas agora ele não tá acertando nem o fácil. Embora eu veja que ele se esforce ainda para participar. E falta um pouco de físico. Mas é triste porque, como o Matheus falou, os volantes são posicionais ali. E a linha de três tem liberdade para jogar, né? A obrigação defensiva dos três é muito menor do que era com o Carille. E ainda assim eles não estão tendo perna para criar lá na frente. O Janderson ontem parecia cansado com o primeiro tempo de jogo. Assim, acho que é muito contato físico. Vai minando a parte física do cara. Mas enfim, dá essa tristeza aí. E vamos ver no próximo jogo. Acho que a volta do Ramiro também é essencial aí para potencializar o Luan, que é alguém mais associativo, como ele tá soltando rápido a bola, associativo, como ele tá soltando rápido a bola, se chegar alguém aproximar sem seus volantes, ele consegue tocar para frente e não para trás. Mas como já estamos com um bom tempo aqui de podcast, vamos dar aquela finalizada, projetando o segundo jogo e com aquela perguntinha clássica para vocês. Domingo, 4 horas contra Inter de Limeira. Time titular, time reserva, time misto, o que vocês fariam? E daí já num comentário breve aí vocês já falam o que acham da volta e quanto vai dar, enfim. Uma projeção geral aí de vocês. Pode começar com o Matheus agora. Eu vejo ainda, como vocês comentaram, que a importância do Ramiro é muito grande pro jogo da volta, mas assim, todo jogo que a gente pede, tanto contra a Ponte Preta e agora, assim, tanto contra o empate quanto o Mirassol, as desculpas são: o time ainda tá crescendo fisicamente, o time ainda tá cansando, então esse é o momento de poupar agora. Eu acho que é o jogo mais importante da temporada, assim, pra agora, porque se a gente não ganhar, a gente não teria no ano. Então acho que não tem por que colocar o time agora. A gente já sofreu com lesão do Ramiro, a gente já tá com essa dificuldade física de alguns jogadores, então eu ainda vejo que é para dar rodagem para alguns jogadores que poderiam entrar no jogo contra o Guarani, então usar o Piton na esquerda, usar o Love para um possível primeiro tempo ou então segundo tempo, dar mais rodagem para outros pontas no jogo. Então eu ainda imagino que a melhor forma é poupar mesmo, deixar esse time 100% fisicamente para o segundo jogo, e eu espero que a gente consiga reverter. Nossa capacidade técnica e tática em casa é muito forte, a gente fez placares elásticos, 1 a menos a gente quase faz gol no Santos, então acho que problema de gol a gente não vai ter. Eu acho que o maior problema que tem é a euforia, não saber jogar um jogo de Libertadores, algum jogador expulso ou então tomar um gol rápido, porque se tomar um gol tem que fazer 3 e buscar 3 gols assim com o Guarani, que marca muito bem, né? O Guarani só tomou 1 gol na temporada e foi de pênalti, né? Então de bola rolando nenhum gol sofrido ainda. Então é o que o Thiago falou, tem que atacar sempre, mas sempre com aquela pulga ali na defesa para não sofrer um gol. Mas eu acho que o principal jogo da volta é alguém pelo lado direito, assim, não dá. A gente viu que jogar com 2 pontas de velocidade deu certo contra o Santos, muito por ter 3 centroavantes e jogar 2 centroavantes pelos lados. Então tem que ter algum jogador ali mais associativo pelo lado do campo. Mas eu ainda imagino num jogo mais tranquilo na volta, com 2-0. O time tem capacidade e já mostrou isso. Bom, eu concordo aí com o que o Matheus falou. Acho que domingo é um jogo muito mais para fazer alguns testes visando a Libertadores do que para colocar todo mundo. Acho que nem Cantilho, de repente Camacho, jogadores nomes pontuais podem sim continuar, mas o resto eu tentaria poupar. O Corinthians vai precisar de muito físico, de muita intensidade no jogo da volta, e apesar de não ter sido uma viagem longa e tudo mais, né, foi uma partida desgastante, eu pouparia, mas também não julgo se mandar todo mundo para campo. Entendo que o Corinthians precisa de entrosamento, precisa de sequência, mas não sei se é o momento certo.
Sobre o Ramiro, claro que ele seria a melhor opção. Na terça-feira o clube até informou para quem estava cobrindo o treino lá que ele está sendo reavaliado diariamente e a princípio a previsão é sim que ele só fosse desfalque nesses 2 jogos, então ao que tudo indica ele já estaria à disposição no próximo jogo, mas vamos ver, né? O Corinthians deve pintar alguma novidade entre hoje e amanhã sobre isso, mas de fato seria esse titular e passar o Janderson para o banco. Caso isso não aconteça, eu usaria o Wagner Love. Entendo que também não tô com o Andrew, no caso. Entendo que ele não é o ponta, não é o Fagner Love, como o Carille achava que ele era. Só que, cara, deixa ele do lado ali, não precisa fazer ele voltar tanto. Volta até o meio de campo ali, depois o resto que se vire lá atrás. O Corinthians vai ter que jogar pra cima. E, cara, não vai ser fácil furar essa retranca desse time aí, viu, cara? De verdade, a gente que acompanha o jogo da primeira fase contra o São José, cara, lá em Oruro, a retranca do Guarani foi impressionante, e como foi ontem também, né? Os caras se fecharam ali, como o André falou, o meio de campo muito congestionado, e o Corinthians não conseguiu passar, não conseguiu furar. Então a bola vai e volta e fica nisso. Então, bom, para concluir aqui, acredito que um time misto no domingo com mudanças pontuais, deixando o Piton ali pela esquerda, já visando a Libertadores, de repente o Wagner Love para dar um ritmo, deixar o Bozelli talvez, enfim, mudanças pontuais eu iria com o time misto. Também acho que é bom manter algumas peças para o time não se desformular inteiro. E sobre o jogo da volta, como eu falei, para mim a mudança que eu faria é Piton no lado da esquerda e Ramiro no lugar do Janderson. Se não der pro Ramiro, que vá o Wagner Love, como o Pedrinho não vai jogar, né? Pensando nisso. Eu mexeria só nisso no time, iria pro jogo. Acho que nem tudo tá perdido, o Corinthians tem boas condições de fazer um placar elástico aqui em Itaquera, né? O Guarani não é nada desse time espetacular, é um time bem organizado e ponto. Então, cara, pensando num jogo difícil, um jogo truncado, uns 4-0 pro Corinthians aí, acho que na volta. Vai. Vamos pra cima do Guarani e vamos buscar essa classificação, cara. Mas é isso. Não pode sofrer gol. Algo que é difícil não acontecer em mata-mata em Itaquera, né? O Corinthians sempre vai pro abafo, vai pro tudo ou nada, não consegue fazer o gol e acaba tomando. É uma coisa que não tem como não pensar nisso, então acho que o Thiago Nunes tem que dar uma atenção na defesa aí, que vai, além de fazer gol, vai ser muito importante não sofrer. Claro, o ideal é fazer 2 gols, mas não pode se esquecer que 1-0 ali leva para os pênaltis, e nos pênaltis, se por um lado a gente tem Cássio, por outro a gente tem Luan e Bozelli, que era o pênalti essa temporada aí. Enfim, mas nem tudo tá perdido, cara. Meu palpite é uns 4-0 aí, um jogo trucado, difícil, e que vem acho que o Palestino passa na próxima aí, que também seria um jogo bem difícil. Então, vamos fechando aí o podcast. Concordo com os amigos, acho que o caminho é poupar alguns nomes pontuais. Acho que o Luan seria um que eu pouparia sem falta, sim. Acho que tá exausto. Puta, mas você não acha que ele, de repente, poderia... Disso, então. Esse é o complicado. Ponto. Mas eu acho que ele tá mais cansado do que precisando de ritmo no momento. E na arena ele joga mais tranquilo, né? Acho que a bola rola mais, ele consegue desenvolver melhor. Então, enfim. Também acho que é tranquilo, não é tranquilo, mas é bem possível, bem plausível o Corinthians classificar. Acho que é até o mais óbvio, né? Não sei se nesse jogo tranquilo de 4-0 que o Vitor falou, mas quem sabe aí um 3-1 para dar uma emoção. Mas acho que o gol a gente sofre. O Corinthians só não tomou gol contra o Santos, né? Que veio com uma postura ridícula para Itaquera com 3 centroavantes. Uma coisa horrorosa. Esdrúxulo mesmo. O Guarani é horrível tecnicamente, mas vai vir com uma tática possivelmente mais eficiente e melhor. Então, vamos esperar aí. Meu chute é 3-1. Eu espero que o Ramiro volte. Quem diria que o Ramiro seria essa peça que a gente ia sentir tanta falta? Mas esse é o futebol, né? Então, vamos torcer pelo retorno. Acho que um Pedrinho no segundo tempo vai entrar. Então vai ser interessante ver a volta dele. Com a 10 vai estar boladão de PD, como o pessoal diz. Então vamos ver o que vai acontecer. Espero que
que a gente consiga virar. E voltamos aqui com podcasts antes do jogo da Libertadores. Acho que a gente volta com 2, né? Sobre o jogo de domingo e depois um pré-jogo como a gente fez nesse jogo de ida. E o Matheus aí gabaritou tudo, acertou tudo. Diz que pautou até a ESPN aí. O cara é pica. Não, o cara é monstro. Uma boa tarde a todos, Que boa é isso. noite, bom dia, onde você Boa estiver tarde, ouvindo aí. pessoal. Se inscreva nos nossos canais, curta tudo, acho que se inscrever, seguir, então siga nosso podcast e até a próxima. Valeu, um abraço. É nóis. Pessoal. Vai, Corinthians. Isso aí, esqueci o site até. Valeu! Aí é osso. Mas é nóis.